História em Debate, nós estamos estudando juntos aqui, não dá para estudar muita coisa, o tempo voa impressionante, mas enfim, a gente vai estudando um pouquinho do livro Céu e Inferno. Você, por favor, se não estudou, faça essa leitura. Adão, você entendeu a pergunta do nosso amigo? Pode repetir? Posso se repetir. O Kardec, com o livro Céu e Inferno, se ele enfrentou os dogmas da Igreja Católica, até então. Sim. A outra, o que veio antes também, né, que o livro o Céu e o Inferno agora é importante, e que antes a gente não estudava, que agora nós devemos estudar, é o momento certo, como disse o nosso querido amigo o Campetti, né? Porque nós estamos falando muito de transição planetária, de final de tempos, disso, daquilo. Antes nós falamos sobre o Evangelho. Agora nós temos que falar disso, né? O céu e o inferno, vai falar de tudo isso. E o céu e o inferno, o Kardec fala daquilo do que é da igreja. Por exemplo, está lá o inferno pagão, o inferno cristão, o católico, o que a igreja copiou, e ele analisa tudo isso, mas sem fazer esse negócio dessa contraposição. E ficou, o livro está aí até hoje. Tá? Nós estamos fazendo 150 anos e agora ele está ficando importante. Não está ficando mais importante do que o Evangelho segundo o Espiritismo, não está ficando mais importante do que o Livro dos Espíritos, não está ficando. Simplesmente está complementando. No Livro dos Espíritos, a quarta parte, Esperanças e Consolações, é o que teria dado origem ao céu e ao inferno. A terceira parte, que é das leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo. A segunda parte, que fala da influência dos espíritos na nossa vida, é o Livro dos Médiuns. E a primeira parte é propriamente o Livro dos Espíritos, que é a filosofia. A doutrina espírita, por que a gente fala doutrina e não uma religião? Filosofia, ou seja, lógica. E eu sempre digo que uma das coisas mais importantes que tem no Espiritismo é a frase que está logo abaixo do título Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira página. Depois tem lá a explicação das máximas do Cristo segundo o Espiritismo. E logo depois tem a mensagem que eu digo que é a mais importante. Fé verdadeira é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso é a mente. Muito bem. É a filosofia. E a ciência é você poder experimentar. E a religião é o coração. Então o Espiritismo contempla tudo isso. E o Kardec não confrontou nada, ele apenas traz o esclarecimento e abre os olhos, né? E está como se ele dizendo, pondo Jesus em nossas vidas, quem tiver olhos de ver, veja. Muito bem. Escaramuza, nós temos um e-mail aqui de André Luiz Corvino Furtado, de Valença, Rio de Janeiro, e ele pergunta como é que fica a situação de espíritos renitentes para o conhecimento do bem, voltados para o mal, ele cita Hitler e Gengis Khan e outros, sabendo-se que a lei divina está na consciência de cada um deles desde sua criação como individualidade. Ganhou o prêmio, tá, André Luiz? Apenas a reencarnação explica isso, querido amigo, de Valença, Rio de Janeiro. Essa possibilidade que existe desses espíritos que tiveram essa tendência para a maldade, para práticas contra a humanidade, ela será necessária nas futuras existências. Ou seja, a lição de casa, a escola que é este planeta, oferecerá subsídios para que, através de novas tentativas, eles possam diminuir, melhor dizendo, fazer com que não avancem essas tendências para situações que eles possam gradativamente ir indo para o centro da palavra amor. Ou seja, eles terão oportunidades de, se não conjugar bem o verbo amar em outras épocas, poderão, através das múltiplas encarnações, conjugá-la corretamente. Aliás, quem garante que os grandes beneméritos da atualidade não tiveram também passagens como essas, né? Bom, vamos para uma perguntinha da nossa querida plateia. Vamos lá, Camila tá do lado do nosso querido amigo. Vai lá, é seu, Camila. Eu tô aqui com o Alberto, que é da caravana de Sorocaba, não é, Alberto? Isso, caravana Chico Xavier. Chico. Caravana Chico Xavier. Isso, Alberto, fala pra gente, como que é a sua pergunta?
Olha, dentro do contexto deste debate, como entender a mensagem do Cristo? Buscai primeiro o reino dos céus. Campete? Interessante a pergunta, não é? Está bastante relacionada com a questão do céu e inferno. Para aprofundar a questão, vamos nos lembrar do que disse João Paulo II. Num dado momento ele afirmou: céu e inferno, mais que lugares circunscritos, são mais bem estados de consciência. E nessa situação nós podemos estar um ao lado do outro, uma pessoa estar no céu e outra pessoa estar no inferno, não é? A depender da forma como o indivíduo está se sentindo por dentro. Então, nós encontramos no Espiritismo, muito claramente para nós, a explicação das situações em que nós nos encontramos e do que nós precisamos fazer para nos sentirmos bem conosco mesmo, não é? E nos situarmos numa condição de tranquilidade espiritual em função das ações que a gente desenvolve no nosso dia a dia. Não é? Porque o que vai contar efetivamente e na essência, e é o que o Espiritismo nos traz, é aquilo que a gente realiza, é o bem que a gente tem dentro da gente e que vai se transferir para o nosso semelhante nas nossas ações, que é chamado de caridade. Não é? Sim. Meu querido, minha querida, se você não estudou ainda a obra O Céu e o Inferno, aliás, é importante a gente tratar desse assunto. Às vezes as pessoas dizem assim, mas é chato ler. É porque a gente não deve ler estes livros como lemos o romance. São livros de estudo que você vai lendo devagarzinho, vai bebendo daquele conhecimento. Não tem problema você demorar 1 ano, 2 anos para ler o livro. Ou melhor, estudar o livro. Se você não tem o livro, a Mundo Maior Editora tem uma promoção imperdível neste mês de aniversário do livro Céu e Inferno. A partir de terça-feira, nós estaremos com a seguinte promoção. Você compra um, leva o outro pela metade do preço. A mesma coisa com o livro Céu e Inferno para criança e juventude. Você também compra um, leva o outro pela metade do preço e pode presentear alguém abrindo esse horizonte de conhecimento que essas obras trazem. mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 4966 5775. Carlos, Kardec era conhecido como bom senso encarnado, né? Ele escreveu o Livro dos Espíritos numa sequência, numa sistemática que, ao mesmo tempo, filosófica, lógica e didaticamente muito bem estruturada. O doutor Adão até já nos falou isso, mas acho que vale a pena a gente aprofundar. O livro primeiro, Causas Primárias. O livro segundo, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, que teria dado origem à segunda obra, que é o Livro dos Médiuns, estudando exatamente como é que se dá a interferência entre os planos dos encarnados e dos espíritos. O livro terceiro, Leis Morais, deu ensejo, né, ao Evangelho segundo o Espiritismo, e o livro quarto, Esperanças e Consolações, daria ensejo ao livro O Céu e o Inferno. Que mensagens que nós encontramos, de que maneira que Kardec aprofundou o conhecimento no livro O Céu e o Inferno, que ele não havia aprofundado em Esperanças e Consolações no Evangelho segundo o Espiritismo? Como nos disse anteriormente o confrade Campete, amadurecimento na obra seguinte. E nós temos que realmente nos render, nos curvar sobre a estrutura didática e lógica de Kardec. Quando ele traz, na quarta parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças, das Consolações, quando nos fala de assuntos que são necessários para o nosso entendimento do cotidiano, perda de entes queridos, o medo da morte, conflitos, situações vivenciadas em que perde o chão da existência, esta bagagem da quarta parte do Livro dos Espíritos é trazida como uma obra complementar para o Céu e o Inferno, muito mais estruturada, desenvolvida, pesquisada. Então, Kardec aproveita esta quarta parte e nos traz esclarecimentos fantásticos. E algo assim que me chama muita atenção no Céu e Inferno é que ele mata
literalmente as A penas morte. eternas. É isso aí. Bom, vamos para um telefonema. Nosso amigo Carlos Nunes, que nos acompanha de São Paulo. Boa noite, Carlos. De que forma que você está nos acompanhando? Oi, boa noite. Eu estou acompanhando vocês pela Parabólica. Muito bom, Carlos. A sua pergunta, por favor. Então, em primeiro lugar, eu queria parabenizar vocês pelo programa, que está fantástico, e agradecer a oportunidade de esclarecer as dúvidas que a gente tem, né? Mas a minha dúvida é a seguinte: eu fui introduzido ao Espiritismo através do Evangelho segundo o Espiritismo, e adorei, comecei a comprar as outras obras do Kardec e li O Céu e o Inferno. Quando foi para introduzir a minha família, meus filhos e minha esposa na doutrina, eu usei O Céu e o Inferno porque eu achei que aquele contraponto que ele colocava entre os dogmas das outras religiões e o pensamento espírita seria interessante para que eles entendessem o fundamento. Mas aí me surge a dúvida: será que ele é mesmo o melhor livro de entrada para o espiritismo? Será que o fato dele justamente colocar esse contraponto não pode criar um acirramento contra a pessoa que já tem pensamentos formados em outras religiões? Bacana. E antes de vocês responderem, eu só queria dizer uma coisa: eu adoro ouvir o seu Adononato. Não fica jogando confete, não faz isso. Eu também adoro ouvir o Adão Nonato, tá? Bom, eu vou pedir para o Carlos Campetti responder, mas eu vou acrescentar, vou aumentar um pouquinho a confusão aqui. Kardec estava encarnado no mesmo momento, por exemplo, que Nietzsche, né? Que é um daqueles que deu origem à tão fadada, né? A filosofia nihilista, né? O nada. Pessoal que chamava para si o interesse de matar Deus, queriam matar Deus, né? Aliás, uma das frases do Nietzsche o cristianismo foi até o momento, o cristianismo, até o momento, é a maior desgraça da humanidade por ter desprezado o corpo, né? Darwin, Nietzsche, Jean-Paul Sartre tiveram suas obras muito amplamente conhecidas ainda hoje. São muito mais conhecidas, por exemplo, que as obras de Kardec. O nada é mais compreensível do que a vida futura? Bom, vamos ver se a gente consegue conciliar as duas perguntas, não é? Essa questão de Nietzsche, é preciso entender o contexto. Naturalmente, nós somos atraídos por aquilo com que nós nos afinizamos. Esses autores foram levados para a cátedra, não é? E a partir daí se espalham para os formadores de opinião que vão para as universidades. Kardec não foi para a cátedra, não é? Então ele não teve essa mesma oportunidade de divulgação. A tarefa dos citados são diferentes da de Allan Kardec. Allan Kardec veio iniciar uma nova ciência. A ciência era da ciência espiritual e não da ciência material. Nietzsche, nós tivemos contato com um livro Assim Falou Zaratustra aos 15 anos. Um amigo nos emprestou, recomendou a leitura, ele era materialista, marxista, e quando nós terminamos de ler o livro, nós ficamos com uma grande interrogação. E resolvemos ir à biblioteca da nossa cidade, com 5.000 habitantes, no interior do estado de São Paulo, chamada Urânia, e encontramos uma outra obra de Nietzsche lá, Além do Bem e do Mal. E aí nós pudemos entender o conflito do indivíduo. O que ele passava para os livros dele era o conflito existencial dele. Machista, tinha um conflito terrível, porque tinha paixão pela irmã, que ele não conseguia conciliar. Então, um indivíduo que viveu uma vida tumultuada, muito conflituada. E ele passou isso para o papel. Então, há uma identidade desse conflito, não é, com os conflitos que a gente vivencia dentro da gente. Então, é muito natural que nos chame a atenção aquilo que não nos compromete muito. É bom ler alguma coisa de filosofia e que a gente leu, e está bem, não é? Ou ler um romance. Agora, quando a gente lê uma obra que nos pede um posicionamento, e a obra de Kardec ela acaba nos conduzindo a esse posicionamento, nós vamos encontrar, às vezes, a resposta como essa. Não vou continuar com isso, não. É muita exigência, eu vou deixar para depois. A pessoa não se deu tempo de aprofundar, de meditar, de examinar. Então, Kardec será conhecido no futuro, e nós não temos nenhuma condição de ser profeta, mas é uma questão de lógica. Será realmente conhecido no futuro como outro divisor de águas, não é? Porque Allan Kardec veio inaugurar para nós o tempo em que a ciência se unifica com a religião
em que as religiões se unem todas pelo mesmo ideal, superando os seus dogmas, os seus preconceitos, as suas imposições dogmáticas, e em que nós vamos entrar para a era da ciência espiritual efetivamente, onde o indivíduo ele chega à conclusão do espiritismo por questões de convicção pessoal, pela experiência vivenciada, conforme Allan Kardec coloca, e não porque alguém disse ou alguém falou. Muito bom. Já passo, já. Só uma coisa. Acho que eu não respondi a primeira pergunta. Vamos lá, então vai. Eu não lembro mais qual é também. É o conflito, né, que o céu e o inferno propicia a esses iniciantes em Tá certo. ficar mais Deixa eu só comentar afastados, então, né? rapidinho. O que acontece na situação? Para cada pessoa, vai haver naturalmente uma obra mais adequada. Como saber isso? Conhecendo as pessoas para quem nós vamos oferecer os livros. Algumas pessoas que recebem nosso lar leem e não têm a impressão de ficção científica, mas outros têm. A pessoa ainda não está preparada. Qual foi o primeiro livro que foi escrito sobre o Espiritismo? O Livro dos Espíritos. Então é o primeiro livro para a gente passar para a mão das pessoas. Nem todo mundo vai estar maduro para entender o Livro dos Espíritos. Se a gente der um pouco de assistência para a pessoa, ela terá condições de ler sim. Se a gente com 9 anos leu o Livro dos Espíritos e teve condições de entender na capacidade de criança, é possível a gente entender essa obra que está muito bem estruturada. Então, o recomendável é começar pelo Livro dos Espíritos, é começar pelo início, para que quando a pessoa chegue no céu e inferno, ela já tenha acumulado a bagagem que os outros livros vão dando para ela para o entendimento. E aí nós vamos às outras obras complementares, não podemos esquecer Leon Denis, não é? Sim, que trata também de maneira magnífica sobre os assuntos espíritas. Exatamente. Carlos, você ia falar alguma coisa? Não, era isso mesmo, Era isso. endossa o Campete. do Eu tinha nosso deixado querido fora a aqui. pergunta. Endossa o Muito bom. Campete. Nós também não podemos nos esquecer que Kardec, de uma certa forma, ele foi esquecido, né? Forçaram o esquecimento de Kardec. As pessoas acharam que ele tinha pirado na maionese em função da sua migração, né? Ele que era um pedagogo extremamente conhecido. E interessantíssimo, a filosofia espírita, né? Ela nasce na Europa no momento em que muitas pessoas propunham o afastamento da religião da ciência. E aí vem Kardec e propõe racionalmente o ajuntamento das coisas. Adão, nós estamos em plena época da doutrina do nada, né? Muitas pessoas sofrem com isso. Que fundamentações lógicas o livro Céu e Inferno nos traz que outros autores não haveriam trazido? O livro Céu e Inferno ele traz coisas maravilhosas, né, que outros autores não trouxeram, mas que outros autores, outros, né, também trouxeram, mas que nós não temos ainda uma capacidade de compreender. Não tivemos. Por exemplo, nós estamos há quase 5 décadas, há 47 anos, fundamos uma instituição para cuidar de dependentes, que é o Instituto Fraternal de Laborterapia. E agora nós estamos falando com os dependentes, está causando muita repercussão, o fato de dizermos que Jesus nos quer dependentes. E que o Evangelho inteiro fala de dependência de começo a fim. E ele fala que você tem que ser dependente, só que tem que ser dependente da maneira correta. Ele não escreve, mas fala, né, não podeis servir a Deus e ao mundo. Você não pode ser dependente de Deus e do mundo. Tudo quanto fizerdes, fazei como se fosse para o Senhor. Tem que ser dependente do Senhor. Mas nós ficamos fazendo as coisas para o mundo. Quer dizer, procurai que o Deus veja você. Não faça para agradar ao mundo. Mas nós fazemos para agradar ao mundo. E isso fazer para agradar ao mundo é morte. No Evangelho, há 2 tipos de morte. E nós não sabemos disso. Jesus diz assim para aquele jovem que diz, ele diz assim, vem e segue-me. O jovem diz assim, deixa eu primeiro eu enterrar meu pai. Terminou de falecer e Jesus disse, deixe que os mortos enterrem os mortos. Então muitos de nós que estamos andando aqui estamos mortos. O que é estar morto andando aqui na terra? É você estar vivendo, servindo ao mundo. Então isso é morte. Como é que você vai estar vivo se você serve a Deus? Não poder servir a Deus e ao mundo, tem que servir a Deus. Quando você morre e passa para o plano espiritual,
Do lado de lá, você é espírito, o espírito não morre. Mas a Bíblia fala em vários lugares dos espíritos mortos. Você está no plano espiritual, está morto. O que é estar morto do lado de lá? É ter que voltar para cá. É estar naquela condição em que o Paulo diz, né? Se semeares na carne, colhereis corrupção. Se corrompeu os seus veículos de manifestação, tem que voltar para descorromper. E vai descorromper com sofrimento, vai descorromper com a afinidade com pessoas que vêm trazer esta purificação. Para quê? Para que você torne-se vivo. E quando é que se torna vivo? Quando faz tudo aquilo que Jesus disse, tá? Dali não passará um só jota, um só tio, até que tudo seja cumprido. Quando é que tudo vai ser cumprido? Quando você fizer aquilo que ele disse. Sabeis que sois deuses e que o reino de Deus está dentro de vós? Eu digo sempre, Deus nos criou para o gozo. Mas o gozo do Senhor, você tem que saber qual é o gozo. E nós queremos o gozo do mundo. O gozo do mundo leva à morte. Isso está escrito em vários lugares. Se você tem que voltar para cá, está morto do lado de lá. Quando é que está vivo do lado de lá? Quando você pode subir para o plano espiritual superior. E quando é que pode? Quando tem a roupa adequada, ou seja, um perispírito limpo, que é a parábola do festim de bodas. Se não pode, lançai-o às trevas exteriores, vai haver choro e ranger de dentes até que limpe a roupa. Limpar a roupa é estar aqui, voltar para cá. E quando volta para cá, atrai. Se lerem o livro Pensamento e Vida do Emmanuel, parece um livro de esoterismo, que ele fala da reciprocidade mental e da reflexão mental. Como é que você atrai aquilo de que precisa, que o semelhante atrai o semelhante. Muito bom. Isso já gerou uma ciência que é a ciência da homeopatia. Está entendendo? O semelhante cura o semelhante atrai o semelhante. Mas nós precisamos ter isto em mente, que precisamos ter um avanço para compreendermos determinadas coisas que estão no Evangelho. Como disse Jesus, precisa ter olhos de ver. Muito bom. Carlos, eu vou ler aqui um trechinho, no encerramento do Carlos Escaramuza, né? Temos dois Carlos. No encerramento do capítulo 1, Kardec diz assim: a doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra de imaginação concebida mais ou menos engenhosamente, mas o resultado da observação de fatos materiais que hoje ocorrem sob nossos olhos, reunirá, como já o faz agora, as opiniões divergentes ou indecisas e promoverá, pouco a pouco e pela força dos fatos, a unidade na crença. Kardec estava sendo futurologista, prevendo que o espiritismo, como diz Leon Denis, ele não seria a religião do futuro, mas seria o futuro das religiões? Olha, otimista por excelência, Kardec. Porque se nós historicamente voltarmos um pouquinho, 5 anos antes, ou melhor, 4 anos antes, tivemos o Auto de Fé de Barcelona. Kardec não se intimidou. 1 ano antes da publicação do livro Céu e Infernos, tivemos, dentro da igreja, a cíclica Quanta Cura, que proibia, condenava a tolerância religiosa. Ou seja, Kardec não se intimidou com essa pressão da igreja-estado, essa simbiose que fazia com que certas religiões ou a filosofia dele se propagasse. E esse despertar para uma fusão religiosa, ele deixou bem claro que, dentro da sua sensibilidade como sociólogo, ele deixou bem desperto que era um despertar religioso com a liberdade do Cristo fora dos templos. Exteriorizar isso fora dos tempos, da mesma forma que Jesus nos ensinou e nos exemplificou. Isso foi muito mais abrangente. E cá estamos em 2015 ainda, com esses conflitos religiosos de larga escala. Pois é. Carlos Campetti, o livro foi dividido em 2 tempos, né, digamos assim. O primeiro, ele trata de doutrina, são 140 páginas, mais ou menos, depende da diagramação que se faça. E a segunda parte é bem maior, 240 páginas. E ele, mais ou menos, ele faz a seguinte divisão: 59 para páginas de espíritos felizes,
37 para páginas de espíritos medianos e sofredores e 120 páginas de suicidas, criminosos, endurecidos e em expiações eternas. Ou seja, ele ocupou um espaço muito maior a quem está nas piores condições, né? Ele se utilizou da mesma pedagogia anterior, assustar é mais efetivo do que promover o céu, né? Não, André. Ele utilizou a pedagogia do esclarecimento. Na verdade, há a preponderância, se você somar o início, não é, quando ele fala dos felizes e dos medianos, eles preponderam dentro da obra. A nossa situação hoje é de medianos, praticamente. Se nós examinamos ali, nós vamos ver, não é, que a maior parte de nós nos encaixamos dentro da condição de mediano. Mas Kardec era muito didático e ele sabia qual o efeito que produziria. Então ele nos mostra como é que chega o feliz no mundo espiritual, para não dar uma esperança, não é? E depois ele vai colocando o que acontece com aquele que não está agindo conforme, não está respeitando a lei. E nós precisamos observar que o critério sempre, não é, que é utilizado dentro da lei divina é o de justiça, amor e caridade. Então, em todas essas situações que são colocadas ali, nós sempre vemos ponderando. Não há castigo. Nenhum daqueles espíritos foi castigado, sim, na verdade. Não é? Então, dentro da lei divina, não há castigo. Apesar do que a gente aprende nas religiões, com o Espiritismo nós vamos entender que não há castigo. Há sempre oportunidade. E a providência divina, houve uma pergunta relacionada com isso inicialmente, não é? Ela atua, inclusive, nos proporcionando a oportunidade de aprender pelo sofrimento se nós escolhermos esse caminho. Porque não precisamos passar pelo sofrimento para aprender o expiatório. Não é? Porque Leon Denis define muito bem em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que existe a função da dor de impulsionar o nosso processo evolutivo. Mas boa parte de nós sofremos mesmo a função expiatória da dor. E que não é necessário, desde que a gente saiba seguir os caminhos, não é, do amor. Então haverá sempre justiça, amor e caridade. Então nós vemos aí justiça, amor e caridade tem uma preponderância muito maior. Deus sempre ponderará no sentido de nos dar a oportunidade da renovação, da construção, que terá que ser feita por nós mesmos, ainda que com ajuda, mas não poderemos transferir essa responsabilidade a outros. Muito bem, eu já vou passar rapidinho. Infelizmente, nós estamos chegando no final do nosso programa, o tempo passa voando, mas a gente precisa entregar para a FEB TV. Eu vou ler aqui, eu não vou ler os e-mails, e a gente vai sortear 2 aqui, né? Mas vou citar os nomes. Araci Marguieri, de Itu, São Paulo. Marcos Faria, não fala de onde está escrevendo. Elaine Stroder, também não fala de onde está escrevendo. Ariosvaldo Bezerra, também não fala. Carlos Nunes, aliás, acho que ele já falou no início. E aí complicou, hein? Iaeco Akiyama, né? Espero que tenha lido seu nome corretamente. João Martins, Gisele Cristina, Aparecida Donizete Magdalena Andrade, Adriana Pinheiro, fala de São Paulo. Marlon fala de Santos Dumont, Minas Gerais. Márcio Fernando fala de Caxambu, Minas Gerais. Roberta, ela já até falou, já participou. Roberta de Montes Claros também mandou e-mail. De Mogi das Cruzes, também assistindo através do sinal aberto de televisão, o Maurício Carvalho. Cascavel, no Ceará, Raimundo Nonato Soares. Júlia Maria Oliveira dos Santos, de Macaé, Rio de Janeiro. E Vânia Soraya Neto, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Nós estamos trabalhando, daqui a pouco nós vamos ter uma rede aberta aí em Juiz de Fora, hein? E Luiz Azevedo, em Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro. Eu, rapidinho, ao Antônio Coelho de Araújo, de Ietê, não falou o estado, mandou um beijo no coração também, querido. Ele disse que nos acompanha pela Parabólica desde 2006. Nossa gratidão. Rapidinho, as considerações finais de cada um de vocês. Valeu a pena nós termos tido essa oportunidade de refletirmos sobre o céu e o inferno. Deu-nos oportunidade de adquirirmos mais conhecimento e, apesar de tudo, continuaremos como aprendizes. Adão? Eu só queria reforçar o que disse o irmão Capete, né? Que na justiça divina e no plano divino não existe castigo.
e para nos lembrarmos do que disse Paulo de Tarso, de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem. Já tivemos a oportunidade das coisas mais, que parece a maior desgraça no mundo, de mostrar o que tem de bênção por trás. Tudo é bênção. No universo só existe mesmo o amor divino. E foi uma felicidade imensa estar aqui com vocês. Campete. Uma satisfação muito grande. Realmente a gente aprende, não é? Bastante quando estamos intercambiando ideias em torno dessa obra maravilhosa que é de Allan Kardec, sem nenhuma ideia de exclusivismo. E as pessoas estão convidadas a ler a obra, não importa se são espíritas ou não, e não interessa se vão ser espíritas, o que interessa é conhecer, e a nós nos fazemos melhores a cada dia. E nós estamos convencidos de que o Espiritismo nos ajuda a nos melhorar a cada dia. Muita paz para todos. Muito obrigado, André. E se é bom para nós, nós queremos que seja bom para o outro. Essa doutrina enche os nossos corações, ilumina as nossas mentes, nos tira da escuridão, projetando um universo de luz nas nossas vidas. Portanto, a gente vai encerrando nosso Mundo Mora em Debate, lembrando a você mais uma vez, para se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, e ser este anjo patrocinando o conhecimento ao maior número de pessoas. Infelizmente, a gente tem que encerrar, porque o tempo já passou, e eu preciso rapidamente achar nessa bagunça que é aqui a peça Entre Mundos. A peça está em cartaz até o dia 4 de outubro, todos os domingos, às 18h30, no Teatro Ressurreição. Se você quiser reservar a sua... Eu já assisti a peça, bem bacana. 0 Operadora 11 50 16 17 87. Entre Mundos é um romance que emociona e que conta uma história de superação, onde os personagens vão transitar pelo cenário de amor, tristeza, alegria, vingança, luz e libertação. Que é isso que Nosso Senhor traz para todos nós. Um beijo no coração de todos, da nossa iluminada plateia, e nos encontramos no segundo sábado do mês de setembro. Nós vamos falar de ufologia. Será que tem alguma coisa a ver, ufologia e espiritismo? Esses caras são tudo maluco. Beijo no coração. Tchau.